Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um quadro neurológico, uma doença neurológica, que é a doença de Parkinson e sua correlação com a fraqueza muscular. E esse vídeo tem a grande importância de servir de alerta que muitas vezes você pode estar com essa doença de Parkinson já nas fases iniciais, achando que é uma sarcopenia, que é uma fraqueza muscular de causa primária, ou seja, de causa relacionada com a idade. Muitas vezes pode estar retardando o diagnóstico. Então fica comigo nesse vídeo que você vai perceber algumas pistas que podem pensar nessa possibilidade de estar numa fase inicial de uma doença de Parkinson. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade, mesmo após os 60 anos de idade. A doença de Parkinson tem uma prevalência, uma quantidade de casos muito grande e está muito relacionada com o processo de envelhecimento. Muitas vezes o paciente chega no consultório reclamando de um quadro de uma fraqueza, reclamando de desequilíbrio, paciente que já apresentou história de algumas quedas recentes. Então, geralmente esse perfil de paciente ele vai muitas vezes no consultório achando que se trata de uma sarcopenia, de uma fraqueza muscular de causa primária, né? Ou seja, não relacionada a nenhuma outra doença neurológica. Nos exames, né, através da avaliação, do exame físico, do exame neurológico, muitas vezes a gente pode começar a pensar na possibilidade, até fechar diagnóstico de doença de Parkinson. Lembrando que não necessariamente a doença de Parkinson vem com aquele tremor característico. Quando a gente fala em doença de Parkinson, logo vem na memória algum conhecido, ou avô, ou tio, ou geralmente algum idoso, né, com quadro de tremor. Então é aquela queixa de tremor de repouso, que a gente chama, ou tremor de contar moeda, que é bem característico, mas não necessariamente, principalmente nas fases iniciais, ele não vem com esse sintoma. Lembrando que a doença de Parkinson, melhor é o prognóstico, melhor a evolução, quando mais cedo é iniciado o tratamento medicamentoso específico. Então, por isso é que a importância de você se sentir qualquer sintoma que eu vou falar, os principais sintomas, os principais sinais no vídeo de hoje, você já procurar o seu geriatra ou o seu neurologista já para uma avaliação de um exame físico mais específico. Se você está por aqui pela primeira vez ou já acompanha meus vídeos e ainda não se inscreveu, já aproveita, já se inscreve e já ativa a notificação para que você receba avisos toda vez que os meus vídeos forem no ar. Então, toda vez que eu postar, você vai receber em primeira mão o aviso de que o vídeo já está na internet e não vai perder nenhum conteúdo relacionado a envelhecimento saudável, à longevidade e ao combate à fraqueza muscular. Então vamos lá, vamos definir de uma maneira simples o que é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson ela é uma doença que afeta uma região do nosso cérebro bem específica, que a gente chama de substância negra. Essa região é uma região que é responsável principalmente pelos movimentos mais finos. Então, toda a nossa coordenação motora passa por essa região. Então, existe uma destruição dos neurônios dessa região, do tecido dessa região, e uma diminuição da quantidade de dopamina, que é uma substância, que é um neurotransmissor, na qual nessa região ela é muito ativa. Então, os principais e os sintomas iniciais da dificuldade, da diminuição dessa dopamina nessa região do cérebro é principalmente relacionada à movimentação. Então, o Parkinson ela é uma doença predominantemente motora. Nas fases mais avançadas, ela pode comprometer em algum grau a nossa memória, a nossa cognição, né, a nossa linguagem, mas inicialmente ela compromete só a parte motora.
Então, existem 3 sintomas muito sugestivos de doença de Parkinson, que a grande maioria dos pacientes se apresenta. Então, quais são esses sintomas? A gente chama o primeiro sinal é a bradicinesia. O que é esse nome bradicinesia? Bradicinesia é a lentificação dos movimentos. Então, é aquele caminhar mais devagar, né? A gente caminha com um passo bem curtinho, né? O paciente começa a caminhar com a dificuldade, com um passinho do lado do outro, começa a ter uma lentificação na hora de se alimentar, na hora de tomar banho, né? Então, essa lentificação, essa diminuição do movimento é um dos sinais que é composto por 3, né? O primeiro sinal é essa lentificação. O segundo sinal é a rigidez. Então, o movimento, além de lento, ele fica mais duro, mais endurecido. Então, alguns movimentos, né, como por exemplo a fluidez do caminhar, até a própria face, a expressão do rosto, ela fica uma expressão congelada, parece uma máscara, né, fica sem expressão, né, porque justamente existe uma diminuição dessa fluidez dos movimentos causados pela rigidez bem característica, né? Então, alguns testes que a gente faz até no consultório é avaliar, por exemplo, a fluidez no movimento da mão, do braço, né, passivamente. E a gente percebe que tem alguma resistência. Quando a gente mexe, né, o paciente parece que dá uma travada, a gente chama de roda denteada, né, parece uma travada, que é um sinal bem característico de Parkinson também. O terceiro sinal, que pode ou não estar presente, mas quando está presente já corrobora aí para o diagnóstico, é a questão do tremor, que é muito mais evidente. Geralmente todo mundo, quando pensa em Parkinson, já correlaciona esse tremor, mas é um tremor bem especial. É um tremor geralmente que acontece no repouso, ou seja, quando o paciente está repousando a mão, por exemplo, né, com a mão parada em repouso, ele tem movimentos, que nem eu expliquei, parece que é de contar moeda até. São movimentos de amplitude maior, né, não é esse tremor fino. E é um movimento que piora com o repouso e tende a melhorar no início de um movimento. Então, quando ele vai pegar alguma coisa, isso na fase inicial, ele melhora o tremor. Quando relaxa, ele continua. E a característica desse tremor, nas fases iniciais, ele tem a característica de ser assimétrica, ou seja, ele dá mais de um lado do corpo do que do outro. Então ele começa, por exemplo, na mão direita ou começa na mão esquerda, e ele pode ir progredindo, ele vai piorando. Esses 3 sinais, essas 3 características de lentificação de movimento, rigidez, endurecimento de movimento e tremor, a gente já pode fechar o diagnóstico de uma síndrome de Parkinson. Lembrando que é doença de Parkinson, mas aí são detalhes mais específicos de diagnóstico do médico, né? Ela pode ser ou primária, né? Ou ela pode até estar relacionada a alguns medicamentos, que a gente chama de parkinsonismo secundário. Mas isso, claro, isso é o médico que vai dar esse diagnóstico para saber se realmente é uma doença primária, é a doença propriamente dita, né, o síndrome, né, a doença de Parkinson é uma síndrome Parkinson-like ou um síndrome de parkinsonismo, né, geralmente causada por alguns medicamentos do tipo antipsicóticos, né, medicamentos psiquiátricos e até mesmo alguns medicamentos para tontura pode causar esse problema. Então, se você toma algum medicamento para tontura, tem que tomar muito cuidado para ter a orientação e o conhecimento do médico. Já peguei alguns casos, não é raro, pacientes que fazem parkinsonismo medicamentoso, fazendo uso inadvertido, fazendo uso sem a orientação médica. E a gente, quando tira a medicação, questão de 1, 2 meses, o paciente já normaliza os movimentos. E esses 3 sinais que eu falei, que é a rigidez, a lentificação do movimento e o tremor, o que ele geralmente impacta inicialmente como alguma característica, o que o paciente sente? O que a gente mais percebe inicialmente são as quedas. Então, o paciente tem uma sensação de instabilidade, não reclama como se fosse uma tontura que a gente chama vertiginosa, ele não vê as coisas girarem.
É uma sensação de quando se levanta de falta de equilíbrio mesmo. Por quê? Porque existe uma alteração do nosso ponto de equilíbrio. Então, nossa musculatura, os nossos movimentos não conseguem assimilar adequadamente a nossa posição no espaço, né? Fazendo com que a gente não caia. Então, essa sensação de desequilíbrio muitas vezes vai promover, vai acontecer queda e aquela marcha, aquele caminhar bem característico que é passinhos bem curtinhos, né? Um passinho do lado do outro, que a gente já é um sinal bastante importante para a gente fechar o diagnóstico. Existem outros sintomas e sinais também não relacionados ao movimento que também estão muito presentes na doença de Parkinson, como, por exemplo, alteração do intestino. Então, o intestino começa a ficar mais preso, o hábito intestinal modifica, o intestino começa a ficar mais preguiçoso, alteração do sono. Então, o paciente que se mexe muito à noite, a pessoa que tinha um sono tranquilo, de repente começa a verbalizar, começa a falar, ter sonhos muito vívidos, né? Muitas vezes pode até machucar o cônjuge, machucar o companheiro ou a companheira na cama, porque realmente tem movimentação. Existe uma inibição dentro das nossos estágios do sono, que é o sono REM, onde é um movimento mais vívido, principalmente dos olhos, onde normalmente existe uma atonia, né? O nosso corpo fica relaxado e só o olho se movimenta, por exemplo. No paciente que tem Parkinson, ele começa a se movimentar muito. Então esse também é uma evidência que pode estar acontecendo, claro, juntamente com aqueles 3 sinais de que possa ser Parkinson. Outra alteração não motora, o que hoje em dia com Covid acaba que muitos pacientes ficaram com essa sequela, é a questão do cheiro. Então, o paciente muitas vezes nas fases iniciais de Parkinson, ele perde a capacidade de sentir cheiro, né? Como no Covid também acontece isso com muita frequência, então acontece que esse sintoma já está muito comum também pela própria pandemia de Covid que a gente vivenciou alguns anos atrás. E qual que é o tratamento para a doença de Parkinson? Claro que a gente tem que saber a causa, se é decorrência de algum outro medicamento, tirar o medicamento. Agora, no caso de uma doença de Parkinson primária, o tratamento é à base de remédio. Então, alguns medicamentos que vão aumentar a quantidade de dopamina naquela substância do cérebro, aquela substância negra, fazendo com que melhore a nossa fluidez dos movimentos, melhore essa lentificação, esse enrijecimento e melhore também a questão do tremor, trazendo mais qualidade de vida para o paciente. Lembrando que além do tratamento medicamentoso, a fisioterapia e a atividade física é crucial no tratamento, para melhorar tanto a questão da coordenação motora, como melhorar a questão da força muscular e da quantidade de músculo, que pela própria doença, pela rigidez da doença, essa quantidade de músculo pode diminuir, causando essa atrofia, o que vai perpetuar os sintomas ruins da doença de Parkinson. Então o paciente vai ficar mais fraco, vai ter mais desequilíbrio, vai ter mais dificuldade para caminhar. Então, além do tratamento medicamentoso, fisioterapia e atividade física é crucial para uma boa evolução da doença de Parkinson, que pode sim ser controlada. Ela não tem cura, mas ela tem controle. Então, de acordo com a evolução da doença, vai se evoluindo a quantidade, a dosagem dos medicamentos, para que acompanhe essa evolução. Outras terapias complementares que tratam basicamente a questão do equilíbrio, né, como por exemplo Tai Chi Chuan, hidroginástica, são terapias muito importantes que vão ajudar bastante o paciente que está sofrendo dessa doença. Outra orientação bastante importante também é com relação à adaptação do ambiente doméstico, adaptação da sua casa, sempre minimizando a probabilidade de se apresentar uma queda. Então, questão de tapete, vai ter que tirar os tapetes da casa, questão de aumento, número de objetos, por exemplo, que possam propiciar alguma queda, fazer a adaptação do banheiro também é importante. Então, claro que com o envelhecimento a gente sempre tem que pensar na profilaxia, pensar em como evitar essas quedas. No paciente que já tem esse distúrbio da nossa parte motora, que se expõe mais ainda a um risco de queda,
Então esses cuidados devem ser ainda mais potencializados. Então, se você está apresentando algum desses sinais, achando que é somente uma fraqueza muscular idiopática pelo sedentarismo, claro que você deve começar uma atividade física, mas é importante que você procure ajuda médica, ou de um clínico, ou um geriatra, ou um neurologista, para descartar essa doença que tem tratamento sim, e melhora muito a qualidade de vida. E é muito comum, infelizmente, um dos fatores de risco, além da história familiar, um dos fatores de risco é a idade. Então a gente tem visto cada vez mais, com o envelhecimento, mais pessoas apresentando esse diagnóstico. E na minha vivência diária, até por conta dos pacientes me procurarem com relação ao tratamento de sarcopenia, muitos deles têm uma doença de Parkinson associada, que quando é iniciado o tratamento, associado, claro, às outras orientações para sarcopenia com relação à atividade física, nutrição adequada, a gente consegue ter uma melhora bem significativa da dificuldade que o paciente apresentava. E se você chegou até aqui, para manter a tradição, vamos lá, para eu saber que você chegou até aqui, escreve aqui nos comentários Superação Sem Limites, a cidade e o país de onde você está me assistindo. Eu quero saber aonde minhas palavras estão chegando. Eu já tenho muitos feedbacks, né, do mundo inteiro. Muito obrigado aí à minha audiência. Um grande abraço para vocês. E se você está assistindo esse vídeo, certamente você deve estar preocupado com a sua força muscular, com a fraqueza muscular. Para isso, eu desenvolvi um e-book na qual eu falo de uma maneira bem simples, né? Eu falo como eu explico para os meus pacientes através de orientações de atividade física, orientações alimentares, explicando o que é a fraqueza muscular nos idosos. Essa doença, né, a sarcopenia, hoje em dia é considerada uma doença. Para evitar, depende muito de medidas não médicas, não farmacológicas, ou seja, depende de você. Você ter educação de como prevenir, como agir para evitar e para reverter a sarcopenia caso já esteja instalada. Então deixei meu link do meu e-book aqui. Se você quiser aprender mais, saber mais a respeito de sarcopenia, é só clicar no link abaixo. Espero que esse vídeo tenha sido importante, tenha servido como um sinal de alerta para você que está com algum desses sintomas. Muito obrigado por ficar até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.